Bom, chegamos ao último vídeo da nossa série Fossa, Filtro e Sumidouro. O que está faltando? A gente já falou de cada elemento, falamos do sistema, fizemos dimensionamento da fossa, fizemos dimensionamento do filtro, falta então o dimensionamento do sumidouro. É isso que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo. Então, se você não assistiu o que ficou para trás, eu te recomendo voltar a assistir a parte do conteúdo mais teórico, da função do sumidouro também e dos dimensionamentos que a gente fez já da fossa e do filtro, porque está correlacionado. Primeiro passa pela fossa séptica, depois pelo filtro anaeróbio e por último, destinação final para o nosso sumidouro. E aí a gente está fazendo o dimensionamento aqui nesse vídeo. Lembrando que essa planilha é fornecida para os alunos do Conexão, tá? Então, se você é aluno do Conexão, você tem essa planilha lá na nossa plataforma, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, aqui, cálculo do volume da fossa séptica, dimensão da fossa séptica, se ela for cilíndrica ou prismática, né? Aqui, cálculo do filtro anaeróbio, dimensões do filtro, tudo isso já vimos. Área do sumidouro. É aqui que a gente quer saber. O sumidouro, diferente do filtro e da fossa, que a gente dimensiona o volume, o que é importante para a gente é a área de infiltração. Então, a área em contato com o solo. Qual que vai ser essa área? A área do fundo, se o fundo for aberto, tá bom? Então, ali você pode colocar uma camada de brita, mas o fundo aberto em contato com o solo. E a área lateral útil, né? Por quê? Porque tem uma área que não é útil, né? Uma área aí que tá vazia, porque o tubo de esgoto vem com uma inclinação e vai descendo, descendo, descendo. Então, a área útil é a que está abaixo do tubo aí de chegada de esgoto, beleza? Que é perfurada. Essa é a nossa área. Mas para a gente saber qual que é essa área que a gente precisa de contato, a gente tem que calculá-la. Então, para calcular ela, a gente tem essa fórmula que a norma traz, N vezes C. Então, litros por dia. N é o número de pessoas, 6 aqui que a gente já preencheu no cálculo da fossa, e C é a contribuição unitária por pessoa, que é dessa tabela aqui, né? Que a gente tirou aqui padrão médio, alto, baixo. Nosso exemplo, a gente está usando um padrão médio, de 130. N vezes C, a gente tem então essa vazão de 780 litros por dia. Coeficiente de infiltração, aqui tem 3 asteriscos. Tem duas maneiras da gente encontrar. Uma maneira que é mais bibliográfica e outra maneira que é mais prática e mais precisa, tá? Qual que é a maneira mais prática e precisa? Você faz um teste de percolação, teste de infiltração ali na obra, no terreno, e através das informações que você vai ter ali do teste de percolação, você vai saber você consegue encontrar o coeficiente de infiltração do solo. É o melhor método? É o melhor método, mas tem que ser feito em loco. Tá? Um outro método é o tabelado ali que a gente tem dos solos. Então, essa tabela que está aqui nessa aba. Tá? Então, faixa de variação do coeficiente de infiltração pelo solo. Então, se for rocha, argila, né, menos do que 20. Agora, uma argila compactada de cor branca, cinza ou preta, menos do que 20. Uma argila de cor amarela, vermelha, marrom. Então, você tem que conhecer o solo da região, né? Variando a argila para pouco siltosa ou arenosa, então uma argila mesmo, 20 a 40. Agora, se já é uma argila arenosa ou uma argila siltosa, meio silt, meia argila, de 40 a 60. Areia ou silt pouco argiloso, 60 a 90. Areia bem selecionada e limpa, variando de areia grossa com cascalhos, mais do que 90. Então, o que você está vendo? Né? A rocha é menos porosa, a argila já começa a ter uma porosidade, a argila siltosa ou, ou arenosa tem mais vazios, né? E isso consegue infiltrar melhor, e a areia é a que tem a melhor infiltração, porque tem um maior número de vazios. Então, quanto mais poros, mais vazios tiver o solo, melhor essa infiltração. Então, por exemplo, aqui em Londrina, né, a gente tem um solo argilo-siltoso. Então, eu trabalharia nessa faixa de 40 a 60. Vou usar 40 ou vou usar 60? Eu prefiro ser cuidadoso, né? Pecar pelo excesso aí e colocar 40, que é o mais crítico. 40, eu venho aqui e coloco 40, beleza? É um meio aí da gente ter esse coeficiente de infiltração. E daí no projeto eu coloco um teste. Aconselhável fazer teste de percolação em loco, dando resultado de coeficiente de infiltração abaixo de 40, necessário redimensionar o sumidouro, tá? Se não foi feito antes. Sendo possível, faça o teste antes e daí você encontra esse coeficiente de infiltração. A própria norma traz ali no seu anexo como é feito esse teste, tá? Então, da 7229, eu acho que, se eu não me engano, anexo B, tá? Vai ser o anexo A ou o anexo B, vai falar ali do teste, para você encontrar. Mas beleza, se o cliente não quer fazer, se o projeto está em outra cidade, você não está lá,
você consegue, através daqui, e procurar estudar, né, qual que é o solo da região e colocar. Mas isso pode variar de região para região e também de obra para obra. Dentro de uma mesma cidade pode ser que tenha um coeficiente de filtração diferente. Então, sempre o teste é mais preciso. Feito isso, a gente só preenche aqui, né, com um dado que a gente obteve. A área de infiltração, então, é B30, a vazão, dividido pela coeficiente de infiltração ali do solo, tá? A gente tem a área que a gente precisa. Nesse caso, deu 19,50 metros quadrados. Beleza? E aqui agora a gente começa a brincar, a fazer dimensionamento, diâmetro e altura. Beleza? Então, conforme a gente vai preenchendo o diâmetro e a altura, a gente tem a área do fundo. O que é a área do fundo? πr ao quadrado, né? Então, a área do fundo aí, ó, ele puxa o diâmetro, divide por 2, né? Para ter o raio, e eleva ao quadrado. πr ao quadrado é a área do fundo. A área útil lateral, então, que tem contato com o solo, que vai ter água, porque não adianta a parte que está para cima, né? A parte que está para cima ali, que não recebe água, porque a chegada do tubo está mais abaixo, ela não é útil, né? Então, a área útil, ela vai ser πr vezes 2 vezes a altura, tá? Então, então você vai fazer o perímetro do círculo, que é πr vezes 2, né, perímetro, e multiplicar pela altura para você ter a área lateral útil. Lembrando que é a altura útil também, tá? Não é a altura total. Altura útil. E o diâmetro também é útil, tá, pessoal? Então, não é o diâmetro externo do sumidouro, é o diâmetro interno do sumidouro, tá? E aí você encontra esses cálculos. Então, vamos lá. Daí a altura total, a área total, vai ser a soma dos dois. Se for eu colocar aqui muito pequeno, ó, da área insuficiente, eu já coloquei aí para aparecer esse cálculo, tá? Então, aí 1,50 ainda é pouco, 1,50 por 1,50 ainda é pouco, por 2, já está melhorando, 2,50 e 2 por 2,50. Está quase lá, mas ainda é insuficiente, e 2,50 por 2,50. Aí já está dando, tá? Então, a altura útil total, 24,54. Beleza, pessoal? É assim que a gente calcula. Então, a gente sabe que esse é o diâmetro útil. Então, tem mais a espessura da parede, que vai ser o total. E a altura útil é a parte que está ali molhada, né? A gente tem essa área total. Aqui eu deixei duas observações. Isso varia muito de projetista para projetista, tá? Eu já vi os dois cálculos sendo feitos, inclusive bibliografia, com os dois jeitos. Tem projetista e bibliografia que não considera o fundo. Por que não considera o fundo? Porque com o tempo vai tendo uma obstrução ali do fundo e ele não consegue percolar muito, tá bom? Então, ali, né, como se chega a alguns resíduos, mesmo tendo passado ali, pode ser que tenha alguma obstrução e diminua. Então, tem gente que não considera o fundo por uma margem de segurança, né? Então, você pode, Pedro, não quero considerar o fundo no meu dimensionamento. Você pode zerar, beleza? Nesse caso, mesmo zerando, passou, tá? Então, quer dizer que talvez eu pudesse ter uma altura útil menor aqui, ó, se eu estivesse considerando o fundo, né? 2,30, 2, 1,90. Ainda passaria com 1,90, né? 1,85. Daí já não passa. Então, com um diâmetro interno, que é o útil de 2,50 e uma altura útil de 1,90, considerando o fundo, eu atenderia aí o dimensionamento. Beleza? E se eu não fosse considerar o fundo? Daí você precisa aumentar aí a tua altura útil, tá? Mas aí já estava 2,30. Eu posso aumentar o diâmetro também, né? 2,60, 2,70, beleza. Daí passou, tá bom? 2,70 por 2,30, se eu não for considerar a área do fundo. Então, vai da sua percepção. Vou considerar, não vou considerar, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu vou estar considerando. Beleza? Então, ficou um diâmetro útil de 2,50, uma altura útil de 1,90. Coloquei uma outra observação que a gente já conversou sobre isso. O fundo tem que estar afastado 1,5 m do lençol freático, tá? Então, você tem que dar uma olhada ali. A minha altura útil mais a altura seca, né? Que é a altura... O que seria uma altura seca, gente? Essa daqui é a imagem do filtro, mas vai servir para a gente entender do sumidouro. Ó, o tubo chega aqui, né? Essa parte aqui para cima é uma altura seca, beleza? Não tem contribuição, não tem líquido ali.
Mas para a gente pensar no lençol freático, a gente tem que considerar essa altura seca, que é variável de projeto para projeto, porque vai depender da altura que o tubo está chegando, do terreno e tudo mais. Tá? Então, se a altura útil mais a altura ali seca vai estar distanciado de 1,5 m do lençol freático, beleza, pode ser isso. Pedro, e se não tiver? Daí talvez você vai ter que fazer 2 sumidouros, né? Então você vai pegar essa área e vai dividir por 2, e daí você faz 2 sumidouros, ou você vai aumentar o diâmetro para diminuir a altura. Então, tudo isso tem que ter um cuidado aí para saber. Mas o dimensionamento, de certa forma, é simples. O que eu gostaria de deixar ali, né, uma observação, seria do coeficiente de infiltração. Se possível, faça o teste, é mais preciso. E às vezes o teste vai até te ajudar, né? Porque beleza, a gente sabe que aqui vai ser entre 40 e 60. E daí eu faço o teste e deu 50. Daí, nossa, se deu 50, já diminui bastante a minha área. Então, me contribui para economizar. Então, é um teste que não é caro, ele é bem simples de ser feito, tranquilo de ser feito e pode gerar aí uma economia para o seu cliente, tá? Se ele for realizado e der um resultado maior, além da segurança de que o cálculo vai estar coerente e certo, beleza? E a outra observação que eu queria deixar é a área de fundo. Então, nos meus projetos, normalmente eu zero, gosto de zerar, apesar dela funcionar, né, como uma área de infiltração, porque eu gosto de zerar, porque é uma segurança, né, e a gente tem uma garantia. Mas se você não quiser, eu dei um Ctrl Z para manter a fórmula aqui para vocês, tá bom? Daí, quem quiser zerar, zera. Quem acha que não tem necessidade de zerar porque já passou pela fossa, já passou pelo filtro, dificilmente vai ter algo que vai obstruir aquele fundo, daí você deixa a contribuição. Vai aí da sua observação. As duas maneiras estariam corretas de fazer, já vi profissionais defendendo as duas formas, então vai também da sua interpretação particular aí para o seu projeto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente fechou aí nosso conteúdo de fossa, filtro e sumidouro com esse dimensionamento. É um dimensionamento bem legal, tranquilo de fazer, tem algumas pegadinhas como a gente viu, às vezes a gente tem que prestar atenção para não se perder, mas tá aí, tá feito. Lembrando que se você é aluno do Conexão, você tem acesso a essa planilha que eu desenvolvi para vocês. Beleza? Até um próximo vídeo.